Boa tarde. Que a luz divina ilumine sua tarde e aqueça seu coração. Boa tarde, crianças do quinto ano. Estamos aqui, sexta-feira, dia 24 de julho de 2020, pela graça de Deus, para assim nós darmos continuidade ao nosso assunto de geografia, depois da semana aí, inteirinha, nossos estudos. Lembrando que a partir de segunda-feira vai ter lá um quiz, Vamos chamar de quiz, que é como vocês conhecem, ou simulado com questões do dia, para que vocês venham a treinar, porque provavelmente na outra semana vocês vão fazer essas atividades valendo nota. Aí da semana que vem é somente revisão. Na outra semana será valendo nota. Então, fiquem atentos, Mas eu vou fixar lá no grupo, vou fixar também na plataforma, que vai ter essas experienciazinhas aí para vocês irem fazendo, tá bom? Então, antes de começar, vamos pegar o material, Na página 35 de Geografia, onde nós paramos, ainda falando sobre hierarquia urbana. Então, vamos entender um pouquinho aí que é hierarquia. Hierarquia é categoria atribuída às pessoas ou às coisas classificadas de acordo com a ordem da importância, crescente ou decrescente. Então, essa hierarquia, digamos que é do maior para o menor, ou do menor para o maior. Existem subdivisões que dão poder para as pessoas resolverem os problemas, digamos assim, urbanos, os problemas naturais, sociais da época. Então, temos aí, em cada região, existe uma hierarquia diferente, como vocês vão ver. Então, nesse primeiro texto aí, está falando sobre essa hierarquia, as relações entre cidades e uma rede urbana. Então, a metrópole regional, o centro regional, a cidade local e uma vila. Então, vejam que o patamar foi descendo até chegar a uma pequena comunidade que chamamos de vila. Uma rede urbana é uma malha de cidades de um país. Então, essas metrópoles aí, essas grandes cidades, dentro das grandes cidades se subdividem em pequenas populações, Comunidades, a gente chama muito de comunidades, vilas. É muito comum a gente ouvir falar nessas expressões aí. Na página 36 tem aí um mapa, do Brasil, e a gente vai consultar agora e ver exemplos de municípios que se encaixam em cada nível de influência. Então, vamos lá. As metrópoles nacionais como Porto Alegre, Salvador, metrópoles regionais, Belém, Manaus, centros regionais, Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, Búzios, no estado do Rio de Janeiro. Cidade local, qualquer cidade de pequeno porte, com menor infraestrutura. E as vilas, que são aglomerado urbano, que ainda não atingia a condição de cidade. Ainda está crescendo, vamos dizer assim. São chamados de vilas. Segundo, você já ouviu falar em megalópole? O que você acha que esse termo significa? Você pode procurar no dicionário, você pode pesquisar em outros meios de pesquisa e ver que é uma grande aglomeração populacional formada a partir da junção de regiões metropolitanas. Então, várias regiões metropolitanas formam uma megalópole, ou seja, deixa maior do que uma metrópole. No Brasil, está sendo formada uma megalópole. Observe o mapa. Então, tem aí as megalópoles Rio e São Paulo. Então, duas cidades grandes que
juntas formam uma megalópole. Além das indústrias, indique outros elementos importantes que podem ser encontrados nessa delineação: rodovias, usinas nucleares e portos. Então, são, assim, elementos muito importantes que fazem unir essas cidades, tornando megalópolis. Na página 38, tem aí uma lenda, né? Lendas urbanas, que fala assim: as lendas urbanas são históricas fictícias, inventadas e fantasiosas, com narrativa de personagens fantásticos ou fantasmagóricos. Geralmente, esse gênero textual está relacionado ao contexto da vida moderna típica das grandes cidades. Você conhece alguma lenda urbana? Faça uma pesquisa em grupo a respeito de outras lendas urbanas. Então, existem várias lendas urbanas, né? Mas aqui em Pernambuco tem a lenda do palhaço do coqueiro, que é uma das mais populares de Pernambuco, né? Exercitando, né? A gente agora vai fazer uma revisão desses assuntos que nós vimos. A Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, ocorreu em várias metrópoles. O que significa o conceito de metrópole? Metrópole é um espaço urbano com território contínuo e que possui importância populacional, política e socioeconômica. Essa daí já é uma opção correta. Onde tiver o 1, tá certo, né? O 2. Metrópole é o sinônimo de cidade. Não é sinônimo, né? Não é toda cidade que é uma grande metrópole. Então, onde tiver o 2, também não está correto. Onde tiver o 1, está correto. Onde tiver o 2, não está correto. Se tiver 1 e 2, já está errado, porque tem o 2 que está errado, né? 3. As metrópoles são dotadas da infraestrutura urbana, como, por exemplo, vias de acesso, portos, aeroportos, comércio, etc. Então, a resposta certa é a 3. Então, se tiver 1 e 3, é a lacuna correta, que é o segundo quadradinho. 2. Ita e Urbano gostam muito de conversar sobre assuntos relacionados às cidades. Eles prepararam um pequeno texto para que você complete. Então, vamos lá. As regiões metropolitanas são formadas a partir do agrupamento de metrópoles que possuem interesses em comum. A modernização dos meios de transportes e de comunicação permite que esses centros urbanos estejam cada vez mais conectados, formando uma verdadeira rede urbana. Dentro da rede urbana, apresenta-se cidades com diversos níveis de influência e importância econômica e política. A esse ordenamento chamamos de hierarquia urbana. Então, Urbano e Ita estavam contando para Emília o que apresentaram sobre hierarquia urbana e apresentaram a ela o seguinte desenho. Vamos lá. Então, do jeito que está aqui, né, na página 35, vocês vão preencher aqui. Aí, vamos lá. Uma metrópole nacional, né? Metrópole regional, centro regional, cidade local e vila. Então, essas são hierarquias urbanas. Nós podemos ver que está do maior para o menor em questão de população. Aglomerações, como as da cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, podem ser vistas de fora da Terra, como mostra essa imagem de satélite. Então, a junção de uma ou mais regiões metropolitanas é chamada de megalópole. Então, essas megalópoles é a junção de cidades e grandes, né? Aí formam uma mega, maior, quando eles têm os mesmos interesses. Na página 40 agora é o assunto de hoje.
os espaços públicos e privados da cidade, né? Então, é muito importante você conhecer sua cidade e saber quais são os espaços que são considerados públicos e aqueles que são considerados privados. Primeiro, vamos saber o que é público e o que é privado. Público é aquilo que é para todo o público sem custo, sem custo nenhum, né? É o governo que dispõe, a partir dos nossos impostos, claro, para que toda a comunidade, todas as pessoas possam ter acesso. E privado é aquele que é restrito a pessoas que vão pagar, né, que vão ter um determinado custo para poder participar de determinados ambientes. Então, você já visitou espaços públicos existentes no lugar onde você mora? Por exemplo, é bem pertinho, né? Na Várzea tem Brenan. Brenan é um espaço público. Lá tem uma variedade de histórias e culturas e objetos, né, que marcam a história de nosso Pernambuco. Então, espaços públicos são aqueles que pertencem ao poder público, como, por exemplo, os governantes municipais, né, são responsáveis, destinados ao uso da população de forma geral. Faça uma pesquisa de exemplos de espaços públicos existentes onde nós moramos. Então, vocês podem... As escolas, né, públicas, né? Ruas são públicas, estradas são públicas, parques são públicos, museus, praças, entre outros. Aqui em Pernambuco também existem esses espaços públicos. Dentre os locais publicados que você mencionou na atividade 2, alguns deles estão localizados em bairros, no seu bairro. Então, eu dei o exemplo aí, né, do Museu do Brenan. Você pode até, quem mora na Várzea, colocar o museu, né? Tem praças também que eu vi, tem a Academia da Cidade, tem várias coisas aí que vocês podem citar, que fazem parte do espaço público daí de onde você mora. Além de parques, praças, museus, espaços e urbano visitar no Rio de Janeiro, podemos citar bibliotecas, hospitais, escolas, estradas, e entre outros exemplos, e espaços públicos existentes no município. Quarto, a definição de espaço público indica uma diferença entre a noção de público e privado. Qual é a diferença? Eu já falei no início, né? Que os espaços públicos são responsáveis pelos órgãos de prefeituras e estados. E o privado, a propriedade é particular de uma pessoa ou de um grupo. Então, existe uma certa burocracia para poder ter uso, ou participar, ou visitar. Porque existem pessoas que são donas, né, desse espaço. Ao contrário dos espaços públicos, aqueles que são privados estão sob a responsabilidade de instituições particulares, comandadas por uma pessoa ou um grupo de pessoas. Quinto, na página 42, observe a foto ao lado, além de que ela está mostrando, cite outros exemplos de espaços privados, né? Por exemplo, estacionamentos. Estacionamentos são privados. Existem poucos públicos, a não ser que você vá para um lugar que seja público, aí o estacionamento é público, né? E tem aí também o mercado de Ponta Negra, mercados livres que são públicos, podem entrar, né? E aí você pode colocar esses exemplos aí. Entre outros, temos os salões de beleza, que são privados, escolas privadas, que é o que você estuda, lojas e comércios em geral. Você tem dono, né? Mercado público, não, mas lojas e comércio existem, às vezes, algumas regras de pessoas para frequentar esse local. No sexto, você estuda em uma escola pública ou privada. Você vai aí sinalizar e dizer a característica dessa convivência. Integrando com arte, né? Primeiro, em geral, a arte de rua tem o objetivo de trazer uma nova forma de perceber a cidade,
Você acha isso correto? Sim, né? Porque ali está mostrando o despertamento ao sentimento, né? Que é pertencente daquela cidade. Então, por exemplo, aqueles muros, às vezes, tem aquelas pichações que são permitidas e expressam algum tipo de sentimento, elas não são vandalismo, né? Vandalismo é quando se picha de forma aleatória, de forma vandalística mesmo. Mas quando é contando história, passando sentimento, ou então até a naturalidade onde você está vivendo, ela é vista assim como arte. 2. Você acredita que essa arte contribuiu para o sentimento de pertencimento, ou seja, desperta a noção de fazer parte da cidade? Né? Porque isso é verdade, pois ao se identificar com as intervenções artísticas, há uma relação de afeto, permitindo com que o habitante se reconheça como parte da cidade. Então, por exemplo, o frevo, né? O frevo, quando eles são marcados nas paredes, quando eles são pintados de forma expressiva, ele está ali dando ideia de que eu estou me reconhecendo pernambucano. E ali é um marco. Página 43. Os avanços públicos, os espaços públicos e as questões ambientais. Então, isso é muito importante, né? Então, os espaços, não porque é público eu vou fazer o que eu quero, não porque é público eu posso sujar. Não é assim, né? A cidade do Rio de Janeiro é muito bonita. Você não acha, Urbano? Sim, pena que os espaços públicos estejam tão sujos e cheios de lixo. Tem uma observação aí das crianças em relação a essa chamadinha aí da poluição, né? Que é um grande problema urbano ainda. Você vai no centro da cidade de Recife, por exemplo, muito difícil você não ver papel jogado no chão, né? Propagandas, sacos de pipoca e etc. Porque as pessoas não são educadas a preservar aquele espaço público que é a rua, né? Então, retome a lista de espaços públicos que você elaborou na atividade 2 da página 40. Em seguida, relata as condições nas quais esse local se encontra da poluição e preservação. Muitos espaços públicos de livre circulação de pessoas, como praças, parques e ruas, sofrem com diversos tipos de poluição e degradação. Além do problema do lixo, que provoca poluição ao solo, às águas e aos municípios, como você descreve o problema mostrado na imagem ao lado? Então, a imagem ao lado é a degradação de um patrimônio da cidade provocado pela poluição visual. Então, as pichações, como eu falei no início, né? Existem pichações que são arte, que expressam sentimentos, e essa daí, não, essa daí expressa vandalismo, que está sujando as paredes. Não expressa nenhum sentimento, né? Então, isso aí é uma imagem que está mostrando que existe essa poluição também visual, além do lixo. Na página 44, temos... Vamos ver se você entendeu. Observe as imagens e preencha os espaços em branco com o tipo de poluição representada. Vamos lá. Essa primeira imagem aí é uma poluição luminosa. A segunda, poluição visual. E a terceira, poluição sonora, né? O barulho. Né? Às vezes eu tô aqui gravando com vocês. Infelizmente, tem galo cantando, cachorro latindo, pessoas falando. E às vezes eu até sinto que eu tenho que cortar para poder voltar. Porque eu vejo aquele barulho que está ao meu redor está atrapalhando na atenção de vocês, né? Tira a atenção. Então, é importante também a gente ter essa noção de poluição sonora. Pessoas falando ao mesmo tempo, pessoas gritando, pessoas, né, fazendo sons de buzina, de apito, entre outros. Nas cidades, em geral, há muitas lixeiras disponíveis e, para diminuir a quantidade de lixo nos espaços públicos, basta um pouco de consciência ambiental e responsabilidade. Letra A.
onde você mora, a população cuide dos espaços públicos com responsabilidade, o que você sugere que seja feito para a melhoria? Então, aí também é pessoal, mas podemos dizer que a maioria das pessoas ainda não respeitam, né? A população não respeita esse espaço público em relação à poluição, por exemplo. E é preciso conscientização, né? E quem sabe até punição em relação a alguns países de primeiro mundo, que se jogar um papel de bombom no chão, de confeito, ela é punida, ela é multada. Então, quando mexe no bolso do brasileiro, pode ser que o negócio funcione, né? Então, aí você vai dar a sua opinião. Discuta com seus colegas a importância de ter consciência e responsabilidade no uso dos espaços coletivos. Em grupo, propõe ações de cidadania. Tá? Quando nós estamos agindo como cidadão, nós respeitamos esses espaços públicos, fazendo com que eles se mantenham organizados e limpos. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência de organização. Então, por hoje é só, né? Até a página 44. Na próxima semana nós vamos finalizar esse assunto, que ainda é o mesmo assunto, e fazer assim a atividade de simulado também sobre esses dois assuntos aqui que eu vou elaborar, para que vocês venham fixar o assunto. Qualquer dúvida, volta, relê, para poder responder no caderno do aluno. Você vai marcar aí a página 12 e 13, ok? 12 e 13. 12, 13 e 14, desculpa. 12, 13 e 14. Ok, gente? Que vocês possam ter um bom final de semana, né? Debaixo da graça de Deus, para descansar um pouco, né? Eu vou trabalhar, que eu vou elaborar o simulado de vocês, vou fazer uma organização aí para ver também o dia para a semana de buscar as atividades avaliativas, né? Se porventura alguém ainda não entregou, eu ainda não fui buscar, então eu estou planejando ir segunda ou terça. Se vocês tiverem a disponibilidade de mandar por alguém, deixa na secretaria, eu vou buscar esse material na próxima semana, tá bom? Então fiquem com Deus, tenham um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Beijo.